Uma das perguntas que eu mais recebo no meu perfil é como que eu deixo os meus cestos retinhos. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica, mas eu tenho algumas dicas bem importantes, então eu decidi fazer essa aula fazendo um cesto básico, mas dando todas as dicas possíveis que eu consegui dar, para ver se o teu cesto, se você consegue identificar, né, qual está sendo o erro, talvez que você esteja cometendo, para o seu cesto não ficar tão retinho assim. Então, eu vou começar fazendo o círculo mágico e dentro do círculo, 8 pontos baixos. A primeira dica aqui, já no círculo mágico, é você não tensionar demais os pontos, não apertar demais. Se você aperta muito, você não consegue fechar bem, então o miolo já não fica com um acabamento legal. Fica sempre aquele buraquinho ali no miolo. Então, dá uma afrouxada no ponto aqui, para quando a gente fechar, esse miolo feche bem certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora eu puxo aqui o fio, puxo bem. Às vezes, eu percebo que as pessoas têm medo de puxar muito, né, esse fio, porque parece que vai rasgar ou que vai desmanchar o círculo, mas bem pelo contrário, tá? Você pode puxar bem, porque é puxando bem que ele vai fechar esse miolo aqui. É aqui que eu disse sobre a tensão dos pontos. Agora, na segunda carreira, a gente vai afrouxar aqui essa laçada e de trás para frente eu vou colocar a agulha nessa primeira laçada aqui de cima, dessa maneira aqui, e coloco o elo lá para trás. Eu vou colocar a agulha aqui na frente, nessa laçadinha única, e vou encaixar esse elo aqui também na agulha. E agora eu puxo o fio que tá vindo lá do novelo, aqui pra frente, e faço uma laçada formando o primeiro ponto baixo. Dentro dessa mesma base, eu vou colocar mais um ponto baixo, ou seja, fiz um ponto duplo. E a partir de agora, vou fazer ponto duplo em todas as bases dessa segunda carreira. No total, a gente vai fazer 16 pontos. Como a gente fez 8 pontos na primeira carreira, aqui no círculo, né? E na seguinte a gente vai fazer pontos duplos, então a gente vai fazer o dobro de pontos. Aqui a dica é a mesma, a gente afrouxa a subida e ajusta o fechamento. Afrouxa a subida e ajusta o fechamento. Uma outra dica também é que você comece a perceber se você não tá afrouxando alguns pontos e apertando outros. Então, é bem importante a gente manter a mesma tensão. Claro que isso também vem com a experiência. No começo é normal que os pontos não fiquem tão assimétricos, ou melhor, simétricos. Então, com o tempo, com a experiência, com a prática, você vai conseguindo deixar um ponto mais padronizado. Na terceira carreira, a gente vai fazer a mesma coisa, coloca a agulha de trás para frente, lá na primeira laçada de cima, puxa o elo lá para trás, ajusta esse fio aqui, eu ajusto mais ou menos na largura do meu dedo. E agora eu coloco a agulha aqui nessa laçadinha da frente, no elo de trás,
puxo o fio aqui pra... Opa! Puxo o fio aqui pra frente e fecho essa laçada. Nessa carreira, a gente vai fazer... a gente vai intercalar ponto simples com ponto duplo. Então, a gente fez um ponto simples nessa primeira base. Aqui, a gente faz 2 pontos. Um ponto, 2 pontos, um ponto, 2 pontos, até chegar no último ponto aqui. Então, fizemos um ponto, agora a gente vai fazer 2 na mesma base. Um ponto e 2 na próxima base. Essa é uma dica importante também. Se você fizer muitos pontos, por exemplo, se nessa terceira carreira você fizer só pontos duplos, quando você subir o cesto, ele vai ter um excesso de pontos na base que não vai deixar o cesto retinho. Ou se você fizer só pontos simples, a mesma coisa, ele vai ter uma quantidade muito pouca de pontos para que o cesto fique retinho, ele vai começar a se fechar. Tá? Essa estrutura aqui da quantidade de pontos na base é super importante pro resto do cesto. Talvez seja a dica mais importante, sabe? É você saber a quantidade de pontos aqui da base. Eu já vou explicar como que a gente faz para fazer o cesto do tamanho que a gente quiser. A partir dessa base. Então, chegamos aqui no último ponto. E agora, eu vou colocar a laçada lá pra trás. E aqui você já podia continuar fazendo aqui uma quantidade de pontos maior de carreiras para aumentar o seu cesto. Então, a lógica agora para fazer esses aumentos é a seguinte: para cada ponto duplo, você vai aumentar um ponto simples por carreira. Então, nessa terceira carreira, a gente fez um ponto duplo, um ponto simples, um ponto duplo, um ponto simples. Na próxima carreira, você vai precisar fazer um ponto duplo, 2 pontos simples, um ponto duplo, 2 pontos simples, um ponto duplo, 2 pontos simples. Na próxima, um ponto duplo para cada 3 simples. Na próxima, um ponto duplo para cada 4 pontos simples. E assim por diante, né, no tamanho que você quiser, tá? Nesse caso aqui, a gente vai, já vai finalizar esse tamanho de base. E essa base aqui ficou com 10 centímetros. É um tamanho de cesto bem funcional para você guardar controle remoto, maquiagem, canetas, agulhas, enfim. É super funcional, super multiuso. E, inclusive, para vender é uma peça bem legal, bem versátil. Um outro detalhe também importante é o tamanho da agulha para o tamanho do fio, tá? Então, nesse caso aqui, a agulha tá encaixando bem certinho com o meu fio. Eu tô usando a agulha tamanho 8. É uma agulha que tem esse emborrachado aqui, é bem confortável, fica bem mais ergonômico para trabalhar. E então, assim, eu tenho aqui também agulha tamanho 9, né? Caso o fio seja muito grosso, ou melhor, seja mais grosso do que normalmente o fio que eu trabalho. Tenho agulha também tamanho 7, tenho vários tamanhos justamente para ajustar na espessura do fio, tá? Isso também faz diferença no resultado final. Se você tá fazendo uma peça num fio muito fino, com uma agulha muito grossa, a tendência é que o cesto não fique bem estruturado. O cesto vai ficar frouxo. E se você está fazendo
uma peça com um fio mais grosso e uma agulha muito fina, a tendência é que o ponto fique extremamente apertado, até vai ficar estruturado, mas a gente tem que pensar também na questão física, né? Então isso pode machucar a tua mão, teu pulso. É importante que você faça esses ajustes, tá bom? Então, para subir agora o cesto, eu vou colocar a agulha aqui, ó, não nessa laçada única, mas na anterior aqui eu vou colocar a agulha no meio do ponto e vou pegar também a argola de trás. E pego o elo que a gente puxou lá pra trás também e fecho esses pontos aqui numa laçada só. E faço uma corrente formando o primeiro ponto da segunda carreira, da primeira carreira da parede, do cesto, né? Agora a gente vai pegar só a laçada lá de trás, com as laçadas aqui também, né, que estão juntas aqui, e vamos fechar aqui o segundo ponto. Esse segundo ponto eu gosto de afrouxar bem, porque é um ponto que, como ele tem essa volta aqui, se a gente aperta muito, é um ponto que fica muito para trás. Então é importante você deixar bem, assim, mais frouxinho, tá? E agora a gente segue aqui pegando laçada de trás dessa basezinha com essa laçada aqui. E aqui, a minha dica é que você afrouxe bem, mais até do que você, né, do que você já vinha afrouxando, porque é um ponto que a gente, além de começar aqui a carreira, ele já tá dentro dessas duas laçadas. Então, ele já é um ponto diferente, já é uma carreira diferente das outras que a gente vai fazer somente os pontos simples, né? Ou melhor, o ponto baixo centrado. Mas nesse caso aqui, a forma como a gente vai pegar a base desse ponto, ela é diferente das seguintes. E aqui, a minha dica continua sendo a mesma. Afrouxa a subida e ajusta o fechamento. A questão do cesto retinho tem muito a ver também com a individualidade de cada um. Então, eu percebo que algumas pessoas preferem pegar a agulha dessa maneira aqui, né, que eu tô pegando, como um lápis. Outras já preferem pegar assim com a mão fechada. É importante que você perceba como fica o seu ponto, dependendo do jeito que você pega a agulha, tá? Então, eu consigo pegar das duas formas, mas no começo, principalmente, eu preferia pegar com a mão fechada. Eu tinha a impressão de que o ponto ficava mais reto, porque, inclusive, um detalhe, assim, dos pontos, é que eles podem ficar caídos, né? Então, os meus pontos mesmo, a tendência é que eles ficassem mais caídos para o lado esquerdo. Eu percebi que eu precisava, conforme eu ia fazendo os pontos, eu precisava ter a consciência de qual era o erro que eu estava cometendo ou do que eu queria, né? Qual que era a intenção enquanto eu fazia a peça para poder ajustar, fazer os ajustes que eu precisava. Então, nesse caso aqui, ó, eu puxo para cima e até puxo um pouquinho aqui pro lado direito, tá? E daí eu fecho o ponto, mais pro lado direito do que pro lado esquerdo, que era para onde o meu ponto caía. Aqui a gente sobe os pontos. Então, com essas dicas aqui, para puxar o cesto pro lado que é a tendência dele cair.
E aqui, ó, mais uma vez, afrouxa a subida, ajusta o fechamento. Outra dica é você ter sempre a consciência, né, dos teus pontos. Então, não é só fazer o ponto, mas é entender o que está acontecendo. Conforme você vai fazendo, você vai percebendo se ele tá ficando, se ele tá se ele tá apertando muito, tá fechando, ou se tá ficando muito frouxo e alargando, tá? Então é importante a consciência na hora de fazer o ponto, de fazer a peça. Então a gente vem aqui. E terminamos aqui a segunda carreira. Aqui eu sigo fazendo, pegando a agulha de trás para frente aqui nessa laçada de cima, levo o elo lá para trás e ajusto aqui no meu dedo. Pego no meio do ponto da onde a laçada única aqui tá passando por cima. Então, coloco a agulha lá, puxo o fio que tá vindo do novelo aqui pra frente, coloco a laçada que já tá lá atrás também e fecho aqui esses dois pontos. Uma dica que eu dou para vocês também é, nem sempre, dependendo da peça que eu tô fazendo, eu não escondo esse fio aqui já na segunda e terceira carreira, tá? Nesse caso aqui eu até poderia já ter escondido, mas eu quis detalhar melhor para vocês. Mas conforme a gente vai fazendo a subida aqui das carreiras, esse miolo ele pode acabar se abrindo um pouquinho, então muitas vezes eu gosto de não esconder o fio para que eu consiga puxar depois de novo para que ele feche de novo o miolo, tá? Não foi o caso, aqui ele continuou fechado, mas é uma dica legal também. Então, a gente segue agora aqui fazendo, os pontos. E aqui, gente, agora eu vou fazer mais 3 carreiras, além dessa, então no final serão 6 carreiras. E a gente volta para conversar sobre a peça final. Cheguei aqui na 6ª carreira, então, e agora eu vou para a última. Então, eu sigo fazendo como eu tô fazendo ali desde o início. Coloco a agulha aqui no centro do ponto, embaixo dessa laçada, a laçada única, da onde essa laçada aqui dá a volta. Pego as 2 laçadas e fecho com a terceira. E aqui, agora eu mudei um pouco a posição da mão, ali a partir da 4ª carreira, eu percebi que daí eu prefiro usar essa forma aqui de segurar na agulha. É importante também que você vá ajustando, mudando um pouco a posição, né, para que não machuque a sua mão. E aqui a gente faz os pontos baixos centrados, afrouxando a subida, ajustando o fechamento. Ó, o cestinho já tá ficando retinho. E
Eu vou fazer uma revelação aqui, na hora que eu acabar o cesto, que vai com certeza aliviar um pouco a comparação que muitas vezes você faz com outros trabalhos. Então, acabamos aqui o último ponto agora. E agora eu corto o fio, você pode fazer pontos baixíssimos. Eu particularmente gosto do ponto baixíssimo também, mas eu também gosto de não fazer ponto baixíssimo. Por mais simples que seja, eu acho que às vezes o simples é o que mais atrai, sabe? Tanto não só pra gente, mas também para quem, né, para quem a gente está presenteando ou para quem a gente está vendendo ou que seja para postar nas redes sociais. A gente acha que se a gente fizer bastante pontos, a gente está fazendo um bom acabamento, né? Ou tá atraindo mais, mas nem sempre é assim. O simples, ele é atrativo também. Então, coloco a agulha aqui de trás para frente, na laçada de cima, puxo o fio aqui para trás, e exatamente da onde o fio ele tá saindo, ele dá a volta e volta para cá. Aqui a gente já pode ir fazendo os acabamentos, escondendo esse fio. E esse é o resultado final do nosso cesto. Duas coisas que eu quero falar para vocês, tá? Primeiro, cesto perfeito não existe. O meu cesto, ele tá muito bonito, ele tá bem acabado, mas ele não é perfeito, né? Ó, a gente pode perceber, tem aqui um detalhezinho aqui embaixo, nem todos os pontos estão exatamente iguais. Às vezes o fio dá umas voltinhas, como esse aqui, por exemplo, ó, que não fica extremamente perfeito. Então, por mais perfeito que a gente ache que o cesto ele não é, né? Justamente essa é a graça do trabalho artesanal, esses pequenos erros que fazem o trabalho artesanal ser individual. Quero falar para vocês também que uma vez eu vi uma crocheteira, né, uma artesã falando que ela usava um aplicativo para deixar o cesto dela retinho. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho não tá tão perfeito assim comparado com outros trabalhos, mas a gente não sabe, né, tudo que é usado para dar a impressão da perfeição. A internet é campeã, né, em mostrar uma perfeição que não existe. Claro que a gente quer um trabalho perfeito, a gente quer mostrar um trabalho o mais bonito possível. Inclusive, a foto é algo que ajuda muito a posição que você usa, né? A foto, a câmera ali para tirar foto faz toda a diferença no trabalho, tanto para ele ficar retinho ou não. Então, use isso ao seu favor, obviamente, mas não fique com esse peso de que o teu cesto não é extremamente perfeito, tá bom? Eu espero que isso tenha te trazido mais leveza, além dessa aula eu espero que te ajude, né? As dicas que eu trouxe aqui, que tudo isso ajude no resultado final da sua peça, tá bom? Se você fizer, por favor, me marca lá, eu quero saber se eu tô conseguindo te ajudar. E é isso, gente. Até mais. Um beijo para todas.